Então, com essa recente queda dos fundos imobiliários, tem muito fundo imobiliário aí que tá chegando a 1% de yield mensal. E eu quero conversar com vocês aqui sobre um ponto que você tem que levar em consideração antes de fazer seus investimentos em fundos imobiliários. Eu não sei se você acompanha esse canal há mais tempo, se você está chegando agora, mas se você acompanha há mais tempo, você já sabe muito bem que a gente tem que fazer as nossas comparações quando a gente vai investir em fundos imobiliários com o Tesouro Direto. A verdade é que a gente sempre faz comparação com o Tesouro Direto, mas dentro dos fundos imobiliários que o fluxo de caixa ele é mais previsível e ele não multiplicará inúmeras e inúmeras vezes num curto intervalo de tempo e também não vai ser deteriorado em questão de segundos, curto prazo, trimestre, em 70, 90% se você está investindo em bons fundos, faz sentido a gente fazer essa comparação. E quando a gente vai fazer essa comparação, infelizmente estou gravando esse vídeo para você aqui hoje e o Tesouro Direto fechou as negociações do Tesouro IPCA, fechou as negociações do Renda Mais, dos pré-fixados, porque a taxa estava muito alta. Então se você entra aí hoje, agora, nesse momento, estou entrando aqui há quase 11 horas, né? Se você entra aí, você vai ver que só tem o Tesouro Reserva e o Tesouro Selic 2031. Então você só consegue investir em pós-fixados. Por que isso acontece no Tesouro? Quando as taxas elas estão muito altas, o Tesouro pode escolher não mais vender títulos, porque ele que é o distribuidor. Eu que tenho o título posso vender, porque ele garante a compra. Mas quem está querendo investir, às vezes, não vai ter essa possibilidade. Por isso que é sempre bom você aproveitar de boas taxas quando elas aparecem. E ontem existiam boas taxas aí disponibilizadas para investimentos no Tesouro IPCA+, no Renda Mais, no Educa Mais. Eu já ensinei para vocês, inclusive já fiz vários vídeos sobre o Renda Mais, sobre o Renda Mais versus o IPCA+, qual que vale mais a pena para uma carteira que está querendo uma multiplicação de capital no momento, uma carteira que está querendo proteção, qual que eu devo preferir. Vou deixar o vídeo aqui até para você assistir depois a diferença entre o IPCA+, e o Renda Mais. Mas fato é, e você vai ter que confiar em mim agora, né, que ontem, eu não tirei print, infelizmente, que ontem tinha o IPCA mais 2032, a IPCA mais 8, meu amigo, tava pagando IPCA mais 8. Inclusive, quem puder ser minha testemunha, porque eu não vou conseguir mostrar aqui agora, deixar aqui nos comentários se você também viu isso ontem. Inclusive, não foi só ontem não, tem uns 2, 3 dias que tá IPCA mais 8. E o IPCA mais 2050, título de mais longa duração, tá IPCA mais 7, 7,1%, 7%. Então perceba, quando eu vou investir em um fundo imobiliário, já que agora realmente o IFIX caiu, ó, não é falso isso, né? O IFIX saiu, realmente abriu oportunidade dentro dos fundos imobiliários. Nesses últimos 6 meses aí, desde o topo aqui do IFIX, ele já caiu 2,5%, que é muito para os fundos imobiliários, né? A gente já consegue encontrar aí alguns fundos imobiliários descontados, ó, alguns fundos imobiliários da minha carteira aqui, GGRC descontado pra caramba, PP de 0,9, GARI 0,88, PATL já não tá mais sendo negociado, né? Porque foi incorporado pela HGLG, a gente vai esperar 6 meses para real efetivação disso e o PATL vai sumir da minha carteira, vai entrar o HGLG. Nós temos o RBRR aqui descontado, o LVBI descontado, né? Tudo, ó, tudo PP abaixo de 1. Então, praticamente o IFIX inteiro está descontado, isso é fato, né? Mas a gente precisa fazer a seguinte avaliação: entre comprar duas coisas baratas, qual das duas coisas eu devo comprar? Porque quando eu digo para você que um título está pagando IPCA mais 8, o título está muito barato, porque eu vou ter tanto rendimento nele, como se ele estivesse sendo vendido muito barato. Se ele estivesse sendo vendido a IPCA mais 2, você ia ter que pagar muito mais caro no investimento mínimo para entrar aqui nesse título do Tesouro. Então, a gente precisa dessas taxas aqui para a gente definir se faz sentido entrar no fundo imobiliário ou entrar no Tesouro Direto. Porque, vamos ser sinceros, se você consegue travar uma rentabilidade de IPCA mais 7 até 2050, meu amigo, isso aqui é uma baita rentabilidade. E aí vamos falar aqui que você nem vai ganhar com marcação de mercado, seu objetivo não é ganhar com marcação de mercado, você nem sabe o que é marcação de mercado. Se você quiser aprender, eu te ensino aqui de graça, tá? E olha que eu paguei R$ 3.000 num curso só de renda fixa, de uma pessoa famosa aí para poder aprender marcação de mercado, e não é lá aquelas coisas que você aprende de graça. Mas vamos supor que nessa situação você quer levar até 2050. Então você vai fazer um investimento agora em 2026 e vai carregar ele por 24 anos, beleza? Tudo certo. Então IPCA mais 8. E aí, pra gente fazer este cálculo do quanto que isso aqui realmente vai render, a gente precisa fazer dois ajustes. Presta atenção aqui, ó. Eu vou abrir a tela preta aqui. Meu Deus do céu, a tela branca é ruim demais, né? Até meu PDF, o Word, coloquei tudo tela preta. Que tela branca, Deus o livre, dói os olhos demais. Tela preta fica confortável, né? Sua retina tá descansada. Olha lá, pra gente calcular o quanto que rende o IPCA mais 8, a gente tem que fazer dois ajustes. Qual que é o primeiro ajuste que eu tenho que fazer? Primeiro ajuste, eu tenho que saber
mais ou menos o quanto que eu espero que seja o IPCA. Porque IPCA mais 8 é alguma coisa que eu ainda não sei, porque é pós-fixado, né? Eu vou saber posteriormente. Eu não sei quanto vai ser o IPCA 2027. Mas, independente de qual for o IPCA de 2027, eu vou ganhar ele mais 8, entende? Então, essa taxa aqui, ela é pré-fixada, eu vou ganhar ela todos os anos. E o IPCA, ele é pós-fixado, por isso que a gente chama de híbrido. Existem 3 tipos de títulos. O pós-fixado, que é o Selic e o reserva. A gente tem o pré-fixado, que fala lá, ó, vai ganhar 3%. Esse é o pré-fixado. E nós temos o híbrido, que tem uma parte pós-fixada, IPCA, e a parte pré-fixada, que é essa taxinha aqui. Então, o Tesouro IPCA+, é um tesouro híbrido, tá? Então, o primeiro ajuste que a gente tem que fazer é fazer uma simulação para ver qual que seria a média de IPCA esperada. Então, a gente tem que somar a média do IPCA, e aí você pode pegar dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos, dos últimos 5 anos, você pode usar a média que você quiser. A gente vai calcular essa média aqui, eu vou te ensinar como que você faz. E aí a gente vai chegar num resultado. Por exemplo, imagine só o seguinte, que a média do IPCA fosse de 10%, só um exemplo, tá? Não assuste, 10%. Então aqui o rendimento desse título seu vai ser 10 mais 8%. Léo, é só eu somar e dar 18? Não. Dentro de percentuais a gente não faz soma, a gente faz multiplicação de fatores. Então aqui o 10% eu tenho que transformar ele em fator. O que é o fator? É 1 mais 10%. O 10% é a mesma coisa de 0,1. Porque 10%, eu não sei se você já percebeu, mas o que é esse porcento? Isso aqui, ó, você sabe o que é isso? Eu vou escrever, ó, porcento. Quando você vai comprar 100 salgadinhos, você pede o quê? 1 cento de salgadinho. 1 cento de bombom, né? De brigadeiro. Não é verdade? Você é time brigadeiro ou time beijinho, leitinho, aqueles docinhos? Eu sou time brigadeiro. Deixa nos comentários se é time brigadeiro. Tenho certeza que todo mundo gosta de brigadeiro, não tem como. Então, como é só dividir por 100, 10% fica fácil, mas 10% é a mesma coisa de 10 dividido por 100. Corta um zero aqui, corta aqui. 1 dividido por 10 dá 0,1. Então, a gente soma fatores. 1 mais 0,1. Aí agora, o mais na soma de percentuais é vezes. Aula de matemática básica, né? Isso aqui é sem vergonha. Se você não souber isso aqui, é sem vergonha. Desculpa te falar. Você foi aprender isso aqui no ensino fundamental, eu acho. Então dá aqui, ó. 1 mais 8% é o quê? 0,08, que é 8 dividido por 100. E aí eu multiplico esses dois fatores e faço um menos 1. Vamos fazer isso aqui na calculadora? Só pra você ver, ó. Dá 1,1, que é 1 mais 0,1, vezes 1,08, dá isso, menos 1. Olha lá, vezes 100 para virar percentual de novo. 18,8. Então, olha que doideira. Aqui, na verdade, a soma real daria 18,8%. E não 18%. Imagina, você está ganhando, nessa simulação aqui, você ganhando 0,8% a mais por ano. Imagina num título de 50 anos. Faz uma diferença gritante. Você erraria demais na sua simulação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a média do IPCA. Beleza? Deixa eu apagar essa rabisqueira que eu fiz aqui só para te explicar isso, né? Preciosismo da minha parte, ficar querendo te explicar tudo. Não sei se vocês gostam, né, de saber tudo ou se você quer só a diquinha. Quer dizer, eu sei o que a maioria quer. Tem poucos aqui que querem aprender de verdade, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar lá no site do IBGE. Então tá aqui, ó, o site do IBGE, tá ipdata.gov, e a gente vai pegar todas as taxas de IPCA desde 1980. Consegue perceber que de 1980 até 1996 aqui a gente teve IPCAs muito altos. Vou pegar até 95 aqui, ó. IPCA muito alto. Por quê? Porque aqui ainda não existiu o Plano Real, né? O Plano Real ele surgiu aqui em 1994. Aí você consegue ver que o Plano Real deu uma estabilizada no IPCA, que estava de 1000%, olha que loucura, 2000%. 1000% veio para 22 e aí regularizou lá em 96. Aí em 97 nasceu uma pessoa muito especial e o IPCA deu uma controlada. Ai, eu sempre faço essa piadinha. Então eu vou pegar aqui os dados desde 1996, tá? Vou pegar daqui para baixo e vou jogar numa planilhinha. Olha só, peguei aqui e joguei nessa planilhinha aqui, tá vendo? Brau! E aí eu simulei um investimento de R$100 lá em 96. E eu tô ajustando só pelo IPCA, tá? Então é só o reajuste do IPCA. O quanto que R$100 lá em 1996 deveria valer em 2025 agora? R$594. Ou seja, o IPCA corroeu 6 vezes seu patrimônio. Se você tinha R$100, não investiu, hoje você tem aí cerca de R$18. Mas se você tivesse investido ele na inflação, você teria o mesmo poder de consumo, né? Porque R$594 hoje compra a mesma coisa que R$100 comprava lá em 96, mas você teria pelo menos mantido seu poder de compra, né? Então aqui eu peguei a média do IPCA. E pasmem, você achava que ia dar muito alto, né?
E eu pensava também que ia dar na média de 7, 8, 9, mas não, ó. A média do Banco Central realmente tá sendo batida aí na média de 96 e 25, ó. 3,66 a média desde 96 até 2025. A média dos últimos 10 anos tá de 5,12, que nos últimos 10 anos a gente teve 2 anos aqui de crise, né? Então 2015, 2021, 2 anos de crise a gente subiu um pouquinho essa média para cima. E nos últimos 5 anos, a gente pega a última crise aqui e ainda tivemos a estabilização, né, mas ainda não chegamos a bater a média do Banco Central lá de IPCA, então a gente tem uma média mais alta de 5,89. Ou seja, eu vou usar a média mais alta aqui, 5,89, vamos supor que vai ser 5,89. Então quanto que rende IPCA mais 8? IPCA mais 8 rende 1, você já aprendeu a fazer soma de fatores agora. 1 mais os 5,9% vezes 1 mais 8% menos 1. Então o IPCA mais 8, de verdade mesmo, ele rende no ano 14,36. Então quando você está comprando o IPCA mais 8, você está contratando uma rentabilidade média de 14,36. Se o IPCA subir, você vai render um pouco mais. Se o IPCA cair, você vai render um pouco menos. Mas em média, podemos levar em consideração que vai ficar na média aí dos últimos 5 anos e você teria no IPCA mais 8, 14% de rendimento. No IPCA mais 7, 13% de rendimento. E aí agora, peço que você pare de se dispersar e preste atenção aqui rapidão. Eu fiz uma simulação muito legal, porque em 2032 está sendo vendido o IPCA mais 8. Em 2050 está sendo vendido o IPCA mais 7. Olha que legal isso aqui, cara. Se você investir R$100 no IPCA mais 8, lá em 2032 você teria R$255, o que dá um rendimento bruto de 156% sobre o seu dinheiro. Ia render 156% em 6 anos. 156%. 6 anos e metade, né? O líquido aqui é importante. Eu vou até deixar uma planilha compartilhada. Na verdade, eu montei essa planilha aqui na mão, né? Eu sempre mando as planilhas pro Pedro, para poder o Pedro arrumar o design dela, ficar bonitinha para vocês. Porque eu não sou muito bom no design não, vocês conseguem perceber aí, né? O rendimento líquido eu tenho que tirar o imposto de renda, que tem muita gente que não leva isso em consideração. Um imposto de renda. Por quê? Presta atenção que eu tô te explicando tudo isso aqui para poder fazer a comparação com o fundo imobiliário, que nós vamos chegar lá. O fundo imobiliário ele tem rendimento isento. Você recebe todo mês rendimento isento. No IPCA mais aqui, você não recebe rendimento, a gente tá falando do que paga juros semestrais. E te digo, se você não tá precisando de renda, não faz sentido nenhum você investir em juros semestrais, tá? Não faz sentido nenhum. Muito melhor você ter apenas um rendimento lá no final, porque senão é como se você estivesse pagando come cotas, né? Todo semestre tá pagando 22,5% de imposto. Tem como eu fugir do imposto nesse caso? Não tem. No vencimento, se for mais de 2 anos, você vai pagar o mínimo da alíquota da tabela regressiva, que é 15%. Então perceba, a gente tem que tirar 15% desse rendimento bruto, que dá líquido 132%. Quanto que isso aqui dá anualmente? 12,81. Então não é 14,36, é 12,81, beleza? Se a gente fosse converter isso aqui em IPCA de novo, pra você ver a armadilha que às vezes, tá rendendo IPCA mais 8, calma, se a gente tira o imposto disso aqui, quanto que fica realmente? Porque o imposto ele é cobrado tanto na pré-fixada, na parte pré-fixada, quanto no IPCA, então você paga imposto sobre o IPCA, no rendimento do IPCA. Se a gente transforma isso aqui em IPCA de novo, eu te ensinei como que a gente faz para poder somar percentuais. Como que a gente faz então para diminuir percentuais? Porque eu quero tirar o IPCA daqui, ó, eu quero tirar o IPCA daqui. Como que eu faço? Basicamente é só, ao invés de multiplicar, você dividir. Então se a gente fosse fazer a soma ali, se a gente fosse transformar o 12,81, né? 12,81 em IPCA mais de novo, como que seria? A gente pegaria 1 mais IPCA, que a gente pegou a média de 5,89%, dividido por 1 mais, aqui só vou inverter, né, para deixar o valor maior aqui em cima, tá? Então, 12,81 dividido por 1 mais 5,89, que é o IPCA, beleza? Menos 1. Se a gente faz essa sominha aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, abrir a calculadora, 1 mais o 12,81% é 0,1281, então dá 1,12. Dividido pela inflação, que é 1,0589, que é 5,89 dividido por 100. Dá isso, menos 1, ó lá, dá 6,5, né? Então deixa eu multiplicar por 100 aqui para virar número inteiro, ó, 6,53. Então, na verdade, olha que interessante isso aqui, que você tá aprendendo, hein? Se você não sabia disso, já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal. Ó, quando você investe no IPCA mais 8, na verdade você não tá investindo em IPCA mais 8, você tá investindo em IPCA mais 6,53, percebeu? IPCA mais 6,53. Então, agora que você já sabe disso, você sabe que os fundos imobiliários são investimentos que são isentos de imposto de renda e ainda te fornecem um fluxo mensal, que isso é uma baita qualidade, inclusive para te fornecer capital para você continuar investindo durante o progredir desses anos. Imagina, se você recebe dividendo aqui todos os meses aqui durante até 2032, será que não vai aparecer nenhuma oportunidade para você investir aqui? Se tá no Tesouro IPCA+, você quer manter esse rendimento aqui, ó, você tem que manter até o final. Então, se aparecer oportunidade, você tem só esse dinheiro, você não vai conseguir investir. Agora, se você investir
investiu esse dinheiro em fundo imobiliário, ele está te pagando um provento mensal. Aí você pode usar esse provento mensal para poder investir em outros ativos, né? O fluxo de caixa da sua carteira tem que ser usado não para queimar em carne, em café, não por enquanto, né? Quando a gente se aposentar, a gente vai fazer isso, transição de carteira e tal, enfim, tem uma live de quase 2 horas para mentoria só sobre isso. Mas até lá a gente usa os fluxos mensais para continuar reinvestindo. A gente dilui o risco da carteira e vai aportando em oportunidade. Então aqui a gente precisa procurar fundos imobiliários que rendem mais do que o IPCA mais 6,53. Aí eu vou já te mostrar aqui a planilha que o Pedroca ajudou a gente a fazer. Vou deixar aqui bem, é a mesma coisa, tá? Só mexeu aqui na automatização e na bonitinha aqui. Então aqui você vai colocar o valor inicial que você quer fazer essa base de dados aí, né? Não sei quanto que você quer investir, colocar R$100 aqui no ano base da simulação, que a gente está colocando aqui o ano anterior ao primeiro rendimento. Como a gente vai ter o primeiro, vamos fingir que a gente está no início de 2026, tá? A gente colocaria aqui 2025. A inflação média utilizada, você pode usar o que você quiser. Pode usar 10%, você pode usar 15%, você pode usar a média real, né, dos últimos 5 anos aí, que eu acho bem justo, 5,89. Aí você vai colocar aqui o IR sobre o rendimento. Se o seu título tiver vencimentos acima de 2 anos, você vai colocar 15. Se os títulos tiverem rendimento abaixo de 2 anos, aí você tem que olhar a tabela regressiva, porque começa até 6 meses, 22,5%, aí de até um ano, 20%, aí depois de um ano a 2, 17,5%, e depois de 2, 15%. Aí você tem que ver lá qual que é o período de vencimento do seu título, pra você colocar aqui bem certinho. Mas vai dar pra você usar a planilha bem bonitinha, depois já vou te ensinar a baixar, tá? Daí aqui você vai colocar o cenário que você tá utilizando. Eu tô usando o IPCA mais 7, IPCA mais 8, que é o que tá agora, né? Mas vamos supor que você quer baixar essa planilha e quer utilizar ela daqui 2 anos. De boa, presente pra você, você vai utilizar aí, tá tudo certo, você vai conseguir fazer essa comparação. É uma comparação meio simples ainda se a gente não sabe olhar qualitativo de fundo imobiliário, mas calma, você vai aprender, calma. Aqui eu tô colocando a taxa real, que é esse IPCA mais 7, então eu coloco o 7 aqui. Se for mais 7,5, eu coloco 7,5. Se for mais 8, se for mais 9, já pensou, chega em IPCA mais 9, mas eu vou deixar o 7 aqui, que foi a última taxa, tá? Então aqui ele já calcula automaticamente qual que seria a taxa projetada nominal. Então o IPCA mais 8 é o 14,36, que é a mesma coisa que a gente calculou na outra planilha, né? Que só tá automatizado para você. E aqui IPCA mais 7 daria 13,30. Nossa, Léo, mas aqui então faz muito mais sentido investir no IPCA mais 8, né? Porque tá rendendo muito mais. Isso é o que os leigos pensam. Por quê? A gente tem um negócio chamado custo de oportunidade. O custo de oportunidade se trata sobre o quanto o seu dinheiro ficará parado depois do vencimento desse título. Porque é uma ótima oportunidade de IPCA mais 8? É. Se fosse até 2100 o vencimento, com certeza quase todo o meu dinheiro iria para IPCA mais 8. Quase todo o meu dinheiro. Só que o vencimento é 2032. Então daqui a 6 anos eu vou receber esse dinheiro que rendeu bem durante esses 6 anos. Só que agora eu tô no momento em que não sei se as taxas estarão altas, se estarão baixas. Imagina se daqui a 6 anos eu tiver com a taxa de IPCA mais 2, IPCA mais 4, IPCA mais 5 para ser realista. Se eu investir em IPCA mais 5 e esperar mais 6 anos de IPCA mais 5, percebeu, eu reduzi a minha taxa. Foi de IPCA mais 8, que na verdade é IPCA mais 6. E aí eu comprei agora IPCA mais 5, que na verdade vai ser IPCA mais 4,5, 3,5 talvez. E aí no frigir dos ovos eu investi no IPCA mais 5. Foi um baita negócio? Não, qualquer fundo imobiliário bateria isso. Então, o custo de oportunidade dita muito o quanto que esse preço do título vai pagar. Por isso que aqui, ó, como tem um horizonte mais largo de tempo, o IPCA mais 2050, ele é muito mais longo, ele paga menos, porque ele entrega uma previsibilidade de uma boa taxa durante um grande período de tempo. Então o custo de oportunidade aqui eu tenho menos risco. Eu vou ter lá em 2050, não sei quanto vai estar a taxa lá em 2050, será que eu vou conseguir receber IPCA mais 7 lá em 2050? Não sei, mas até lá eu receberei. Por isso que eu recebo menos, tá? Só que olha que interessante, quando eu jogo essa taxa real aqui, ó, olha o resumo aqui, ó. Presta atenção agora nessas 3 linhas aqui, ó. 4 linhas, né? Ó, o IPCA mais 7, a gente tem uma taxa nominal de 13,30%. E o IPCA mais 8 tem uma taxa de 14,36%. Vamos aqui no IPCA mais 8 primeiro. Ele vai ficar rendendo durante 7 anos. O valor final vai ser 255. Eu vou ter lá os 156 de rentabilidade. Trazendo isso aqui para líquido dá 132 e anualizando dá 12,81. 12,81. Eu receberia 12,81 líquido por ano durante esses 7 anos. Aqui, você deve pensar que eu vou receber bem menos do que 12. Porque se aqui é 14 e aqui é 13, é 1% a menos, talvez então aqui em cima eu receberia só 11. Só que como ele fica mais tempo rendendo, e muito mais tempo, um é 7 anos, o outro é 25 anos, são 18 anos a mais rendendo. Esse período faz os juros compostos trabalharem mais tempo e multiplicar mais o capital. Então o resultado líquido até lá vai ser de 1.844%, que dá 12,60
1% de rendimento anual. Então perceba, se eu tô querendo travar minha rentabilidade, principalmente se eu quero me aposentar daqui 25 anos, seria muito melhor, entre essas duas opções, eu ir para o IPCA mais 7, porque eu vou render basicamente a mesma coisa, só que eu vou ter essa segurança de ter esse rendimento até 2050. Esse é o ponto inicial. Se você quiser ver aqui a base de cálculo, tá tudo aqui, tá? É só você mexer aqui que dá tudo. Aqui se você alterar aqui o vencimento, você consegue fazer a simulação também, ó. Quero o vencimento aqui 2040, você consegue também ver aqui o quanto que vai render, tá? Enfim, ó, 2050. Se eu colocasse aqui o IPCA, olha pra você ver, se a gente tivesse o IPCA mais 8 no vencimento de 2050, aí ia ter um rendimento alto. Olha lá, 13,65, porque passou mais tempo rendendo IPCA mais 8. Mas o governo não dá essas oportunidades aí pra nós, né? Que se der, nós já aproveita. E na marcação mercado, no IPCA mais 8, tudo isso que eu te mostrei até agora foi pra gente chegar neste valor aqui, ó. Deixa eu dar um zoomzão. O editor vai colocar esse trem aí na sua cara aí agora, ó. Você vai ver, ó. Kager líquido, 12,60 e 12,8. Então fica ali entre 12,6 e 12,8, beleza? Já com a inflação. Tá, a inflação tá embutida ali. Se a gente fosse transformar isso em IPCA+, seria IPCA mais 6,3, como a gente já fez, beleza? IPCA mais 6,3 ou 12,6, 12,8, usando a média do IPCA dos últimos 5 anos, que foi maior do que a média dos últimos 10. Se quiser usar a média dos últimos 20, fica menor ainda. Então eu tô usando a maior pra gente pressionar mais ainda os fundos imobiliários. O que eu tenho que fazer então agora e qual que é a análise que eu tenho que fazer para verificar se faz sentido eu ir para o IPCA ou para o fundo imobiliário? O primeiro ponto, eu quero deixar isso aqui bem claro, desde o início, ó, que fique claro e transparente como água cristalina, como a soberania de Deus aqui nessa terra. Sempre dependerá do seu perfil e sempre dependerá daquilo que você quer. Se você, ó, tô olhando seus olhos. Se você quer investir em IPCA+, porque você gosta de renda fixa e nada te faz pensar o contrário, de que qualquer outro tipo de ativo é melhor, você quer só renda fixa, você é muito conservador, você tem muito medo de perder dinheiro, isso aqui é renda fixa. É fixo isso aí que você vai receber. Se você manter até o vencimento, é isso aí que você vai receber. Você já tem certeza do que você vai receber. Não tem mas se o Trump... Não. Mas se o... Não, mas... se o Irã... Não. É isso aqui, é renda fixa. Por isso que é fixo. O rendimento até o vencimento é fixo. A gente tem previsibilidade do quanto vai receber. É fixo. Se você é um cara muito conservador, normalmente você vai querer esse aqui, né? Então, depende do seu objetivo. Agora, se você é um cara que tem conhecimento, não tô falando que os caras conservadores não têm. Uma grande parte das pessoas que são conservadoras, elas têm, na verdade, aversão a risco por medo. E aí o medo normalmente é falta de conhecimento. O medo normalmente é falta de conhecimento. Ou então alguma coisa psicológica mesmo, que você tem algum medo e não tem problema o que fazer, né? Ou você trata isso, ou você vai ficar com medo mesmo. E não tem problema você ser conservador não, tá? Não tem problema você ser conservador não. Mas, se você se dispuser de um tempinho para estudo, talvez você nem quer estudar, mas você paga uma consultoria, alguma coisa. Ou compra uma caixa de análise aí e se lasca alguns... Não, calma. É que eu não gosto da ideia de que você fique comprando só pela caixa de análise. Tem que estudar um pouco, né? Eu já vi muitos alunos que chegam na mentoria lá com a carteira lascada porque seguem o caso de análise. Mas supondo que você vai para renda variável, e aí como você é mais conservador, você vai para fundo imobiliário. Não vamos nem falar de ação aqui agora, porque as ações também poderiam ser um alvo de estudo. Vamos falar dos fundos imobiliários, que estão em queda, a gente consegue maior previsibilidade no fluxo de caixa desses ativos, então é quase como se fosse uma renda fixa. Quase. Não é a mesma coisa, mas é quase. Se eu sei que o rendimento seria médio de IPCA mais 6, ou 12,6, 12,8 aqui, eu tenho que procurar fundos imobiliários que me entregariam um rendimento parecido com este. E aí, dentro dos fundos imobiliários, a gente tem muita controvérsia sobre se os fundos imobiliários passam IPCA ou não, se tem muita gente que não gosta de fundo imobiliário, que fica tentando forçar a sua ideologia para as outras pessoas e fica falando mal do fundo imobiliário sem argumentos realmente reais. É muito mais sofisma e assim, chega a ser vergonhoso, né? É difícil falar, mas chega a ser vergonhoso algumas argumentações, porque se você abre alguns relatórios e estuda 2 meses, que seja sobre o mercado imobiliário, e estude realmente o que está acontecendo dentro do mercado imobiliário, o mercado imobiliário passa ciclos, né? E você entender um pouquinho só, não precisa ser expert não, só um pouquinho. Você vai conseguir entender que as maiores fortunas do planeta foram feitas através do setor imobiliário, 90% das riquezas do planeta foram feitas com recurso imobiliário, e que sim, elas repassam a inflação. A facilidade muito grande de repassar a inflação. A gente não precisa ir muito longe. A gente pode pegar você que mora de aluguel, principalmente se você mora numa cidade maior. Lá em Tenente Portela, cidade de 14 mil habitantes, quando eu aluguei o apartamento lá que eu morava, o seu Luiz, que era o dono do AP, ainda é o dono do AP, né? Não conseguiu vender, tá vendo? Não tem liquidez. Ele alugou pra mim por R$1.800 o aluguel e todo ano ajustava IPCA. Ajustou IPCA. Quando eu saí, eu já tava pagando 2.000 e cacetada de aluguel.
repasse do IPCA puro. Imóvel não repassa IPCA? Repasse IPCA. O seu aluguel, eu quero que, por favor, faça, por favor, de verdade, isso aqui vai ser a prova para quem fala que fundo imobiliário não repassa IPCA. Eu quero que você que mora de aluguel, até para eu saber o percentual da galera que mora de aluguel, digite aqui nos comentários: o meu aluguel foi ajustado pelo IPCA. Algumas corretoras, inclusive, são sem vergonhas e ficam tentando fazer você assinar um contrato de repasse de IGPM, que é ainda mais lasqueira ainda do que o IPCA. Normalmente é mais alto do que o IPCA. Ou seja, existe repasse de IPCA nos aluguéis. Os fundos imobiliários não são diferentes não, meu amigão. Os fundos imobiliários é uma casca que dentro dele tem imóveis. E dentro dos imóveis tem repasse de IPCA no aluguel. É óbvio que nem sempre o fundo imobiliário vai repassar o IPCA bonitinho. Subiu 5% de IPCA, e aí a galera que fala que o fundo imobiliário não repassa IPCA, quer ver esse 5% do repasse do IPCA no ano, no dividendo. Aí ele quer ver lá, rendia R$1, agora eu quero que renda 1,05. Pô, aí você tá de brincadeira. Aí é falta de conhecimento absurda. Porque dentro de uma estrutura de fundos imobiliários ele pode estar alavancado. Às vezes um fundo, presta atenção que eu vou te falar, hein? Eu quero provocar você a estudar mais sobre fundo imobiliário. E se você quiser estudar comigo, eu tô aqui. Não vou nem falar pra você entrar no método 2 em 1. Se você quiser entrar no método 2 em 1, você vai ficar profissional. Mas não precisa nem entrar se não quiser. Aí, 1, 2 anos aqui, você vai ficar profissional seguindo o canal. Quiser adiantar aí, você entra no 2 em 1. Mas, um fundo imobiliário que paga R$1, ele pode cair o dividendo para 90 centavos e ser melhor. Vai, como assim? Mas caiu o dividendo, é desesperador, eu vou vender minha cota. Não. Se o fundo antes pagava R$1 e tinha alavancagem de 40%, tô usando só para exagero mesmo, ridículo aqui o exemplo, 40%, e agora ele paga 90 centavos sem nada de alavancagem, meu amigo, ele tá pagando muito mais dividendo do que porque a real mesmo do dividendo recorrente, se a gente fosse fazer aqui uma quantia muito básica, seria 60 centavos, porque ele tava muito alavancado. Metade do patrimônio não era dele, então metade daquele dividendo não era dele, vinha da alavancagem. Se ele conseguiu quitar a alavancagem e manter o dividendo em 90, cara, ele subiu 30 centavos de dividendo. Você percebe que vai muito além dos dividendos do fundo imobiliário, muito além. Você tem que aprender a analisar fundo imobiliário. Por isso que surge essas pérolas aí que os caras inteligentes, cara tira CNPI e fala isso. Doideira. Você vê que essas certificações não quer dizer muita coisa, né? Tem os certificados que são bons, tá? Tem uns certificados aí que eu tenho respeito por eles. Mas vamos lá agora. Eu quero entrar aqui no GGRC, vou pegar 3 fundos aqui, 3 fundos da minha carteira, inclusive. GGRC, GARI e REC1, só pra gente usar de exemplo. Não tô recomendando compra nem nada do tipo, não tô falando que eles são bons, tô usando de exemplo. Olha só o dividend yield desse fundo, 12,11%. 12,11% é o que ele paga agora, tá? É o que ele paga agora. Se a gente leva em consideração que os fundos imobiliários repassam o IPCA, a gente poderia considerar, assim, de maneira bem básica, que o rendimento do CDI com o IPCA deste ano já está embutido aqui. É como se fosse o IPCA mais 6, entende? Mas você consegue perceber que vai acontecer repasses posteriores. Então, quando a gente pega aqui, dentro da planilha e joga lá que o GGRC, vou colocar aqui, tá? GGRC. E aí, a gente não tá nem falando sobre o GGRC ser um bom fundo imobiliário ou não. Porque senão você pega fundo imobiliário que paga CTR, que paga 18%, Iridium, que paga e se lasca. Então, cuidado, tem a parte qualitativa também. Eu tô te mostrando a parte quantitativa pra gente seguir em frente. Então, aqui, 12,11%. Vou pegar aqui o GARI. O GARI tá pagando 12,12%. Olha que bonitinho. Parecido demais, né? GARI 11, 12,12%. Vou pegar aqui agora o REC-R, que tá pagando aí na casa de 12,94%, tá? Então vamos voltar aqui pro ladinho aqui. Aí temos o REC-R, 12,94%. Se a gente parte do princípio de que os imóveis eles vão repassar o IPCA, pode não ser instantâneo, mas durante esse período de tempo aí até 2050, com certeza eles repassarão o IPCA, a gente tem a certeza então de que esses rendimentos serão bem próximos do rendimento aqui do IPCA, certo? Do IPCA, esse aqui é o mais 7, né? Vamos pegar aqui o mais 8 aqui que tá rendendo mais nos 7 anos. Você consegue perceber que o REC-R, por exemplo, bate isso, o GARI quase bate, o GGRC quase bate. Só que aí entra um ponto em específico dentro dos fundos imobiliários. É óbvio que aqui dentro dos títulos daria para você vender com marcação a mercado, mas não tô entrando nessa discussão porque a gente não vai levar em consideração que você vai vender os fundos aqui, né? Não vamos levar essa consideração de que você vai vender os fundos também. Se eu abrisse uma simulação aqui, e confesso para você que não fiz porque tive essa ideia aqui agora, e aí se eu for fazer agora no vídeo, o vídeo vai ficar 50 minutos, mais só essa explicação. Mas se eu abrir uma simulação aqui para você e mostrar para você a diferença de um título que rende 12,6% ao ano e você só consegue resgatar no vencimento, e um outro título que não tem vencimento, né? Ações, fundos imobiliários, eles não têm vencimento. É um título de investimento indefinido. Pode durar 1000 anos, entende? Se a gente pega esse tipo de título, que tem pagamentos recorrentes, e reinveste no próprio título, só que de maneira oportuna, eu vou comprar quando tá mais descontado, quando não tá eu vou deixar em caixa, porque esse rendimento aqui
aqui de 12,11 é o dia que você vai receber na sua conta. É o rendimento que você pode gastar ele com café, por exemplo, entende? Então se você pega ele e reinveste na cota quando ela estiver mais barata, você sim vai conseguir um rendimento maior do que esse. Se eu abrisse uma simulação aqui, em momentos específicos de compra, não precisaria nem ser nos fundos, a gente aumentaria muito essa rentabilidade. Mas vamos supor que a gente é burro e a gente não faria nós vamos receber esse dividendo e a gente aportaria só nos momentos de pico e tal, vamos manter esse rendimento aqui, só do yield. A gente ainda tem um ponto ainda na defesa dos fundos imobiliários, que é a possível valorização dos tijolos e do VP do fundo. São duas coisas diferentes. O valor patrimonial dos imóveis e o VP do fundo. Porque os dois são precificados diferentes. Como assim, Léo? Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Quando você tem um prédiozinho ou um galpão logístico, eu vou pegar um galpão logístico, eu vou pegar, na verdade, um renda urbana, tá? Aqui, ó, Açaí. Renda urbana, Vral, Açaí. Esse imóvel aqui, ele tá lá numa avenida específica, legal, boa localização, nem precisa ser uma boa localização mediana e tal, tudo certo. Ele tá lá no portfólio do Gari, só um exemplo. Quando passa-se um ano, vem aqui e ajusta IPCA no aluguel, certo? Reajuste IPCA. Se o contrato for típico, pode fazer, além do reajuste pelo IPCA, uma revisional, para aumentar o aluguel ainda mais. Mas vamos levar em consideração que todos são contratos atípicos, de 30 anos de duração, igual o IPCA mais 2050, e que, teoricamente, você vai fazer só o reajuste pelo IPCA. Tô tentando forçar a barra, já joguei 2 pontos que poderia ser positivo pro fundo imobiliário para baixo. Tô tirando eles. O que mais que tem aqui? As valorizações dos imóveis. Por quê? O imóvel, principalmente se ele estiver numa metrópole e a metrópole está crescendo, o imóvel cada vez mais ele vai ficando mais valorizado. Então não é só o reajuste do IPCA do aluguel, é o reajuste do valor do imóvel, que os fundos imobiliários, pela gestão ativa, podem vender esse ativo valorizado, angariar uma TIR, que é a taxa interna de retorno de 20% no ano, pegar esse dinheiro, recomprar outro imóvel que está barato naquele momento e fazer a mesma coisa. A gestão ativa, ela tem essa característica de ficar comprando e vendendo os imóveis que faz sentido comprar e vender. Se não fizer sentido, ele vai ficar lá só para renda. Se fizer sentido, ele vai comprar e vender para aumentar a rentabilidade do cotista. Mas supondo que ninguém fosse vender. Se você pega o histórico de valorizações dos imóveis bem localizados, você consegue perceber que ele é maior do que o IPCA. Por exemplo, se você pega lá em São Paulo, que a grande parte dos fundos imobiliários concentram suas compras nas praças de São Paulo, tem um pouco em Rio de Janeiro, mas a grande parte de São Paulo agora estão indo para Minas Gerais, lá Belo Horizonte, tem um pouco também ali em Distrito Federal, mas a grande parte das praças logísticas estão ali, ou renda urbana, enfim, tudo tá ali dentro de São Paulo, grande parte. E as valorizações médias lá de São Paulo de 8%, 7% ao ano. E pode pesquisar aí no Fipesap, tá? Existe um site chamado Fipesap que pega a média das valorizações. Dependendo da localização e dependendo do imóvel, ainda mais. Eu já trouxe vídeos aqui com vocês, lendo fatos relevantes, de imóveis de fundos imobiliários que valorizaram 19% no ano. Vai ter ano que vai valorizar menos, vai ter ano até que vai desvalorizar. Mas na média valoriza mais do que o IPCA. Então você imagina o aluguel valorizando o IPCA e ainda protegido pelo valor do VP do fundo subindo o IPCA, ou mais do que o IPCA. Isso possibilita com que a cota suba aqui também. Imagina se essa cota rume ao PVP de 1, e já esteve PVP de 1. Mas vamos supor que ela, depois que resolver os problemas aí da taxa futura de juros e tal, a gente não terá mais oportunidade de comprar IPCA mais 8, a gente comprou aqui o GGRC descontado. Ele vai ter valorizações anuais, o que vai fazer com que esse VP caia e possibilite cada vez mais alta dessa cota, mas vamos supor que nunca mais valorize, né? Fique só nesse 0,9. E aí o mercado só perceba que esse fundo imobiliário tá barato, porque agora não tem mais lugar para ir para renda fixa, e valorize aqui o VP para 1. Só um exemplo, tá? Porque para poder fazer esse tipo de simulação tem que citar exemplo. Então você percebe que aqui a gente teria mais 10% de valorização. 10% de valorização. Mínimo. Porque pode estourar a VP também, né? Que aconteceu várias vezes. A gente já viu acontecer com o HGLG, chegou para VP de 1,52 em 2019. Absurdo. Absurdo quando o IPCA tava lá, IPCA mais 4. Absurdo. Então você percebe que se a gente somar mais 10% aqui nessa simulação, em 7 anos, por exemplo, uma valorização de mais 10%, pô, ficaria ali mais 2% de valorização no ano, a gente bateria aqui 13, talvez um 13,5. Então perceba que neste momento, e o mercado não é burro, né, galera? Só está assim porque o mercado é inteligente. A galera fala, pô, na renda fixa eu ganho isso. Quem tá lá, por exemplo, com a cota do fundo imobiliário rendendo 7, ele vai falar assim, pô, vou vender para comprar a renda fixa. Aí as cotas começam a cair e começa a igualar o rendimento. E aí o prêmio de risco aqui dentro dos fundos imobiliários, normalmente gira em torno de 2, 3% de spread da renda fixa,
que é basicamente o que a gente tá vendo aqui, né? Além das vantagens que você tem de ter uma cota descontada, tem a gestão ativa que pode angariar muito mais do que esse lucro aqui, às vezes pode fazer uma venda, ó, se acontecer uma, duas, três vendas no decorrer de 30 anos, que fez uma TIR muito mais alta, considerando um portfólio pequeno aí, ou então 20% do portfólio, de valor bem mais alto do que o que estava cotado a valor patrimonial, isso já é um ganho absurdo que vai fazer com que o seu rendimento em 50 anos seja maior do que o IPCA mais 8, por exemplo, que na verdade é o IPCA mais 6,3, entende? Como os contratos de aluguéis geram uma receita imobiliária profunda e já descontando todas as despesas, rende mais do que 6,5, e a gente parte do princípio de que eles se reajustam tanto o aluguel quanto o imóvel no longo prazo, passando os ciclos imobiliários, vai reajustar pelo menos a inflação, a gente já tem a argumentação de que os fundos imobiliários realmente faz sentido. Só que agora eu quero finalizar esse vídeo com chave de ouro, amarrar a cordinha, ficar bem bonitinho para você entender. Não faz sentido você ser 100% um ou 100% o outro. Dentro de um modelo inteligente, que já foi defendido por Ray Dalio, foi defendido por Markowitz, foi defendido por vários outros estudos, dentro do modelo inteligente você tem que diversificar o seu portfólio entre ativos e entre classes. Ativos dentro das ações tem um número correto de ações, dentro dos fundos imobiliários tem um número correto de fundos imobiliários, mas dentro da carteira, ter classes diferentes, ações, fundos imobiliários, renda fixa, ETF, ativo no exterior, cripto. Então, você tem que ter uma diversificação inteligente que obedeça a banda de desbalanceamento e que tenha, assim, um mínimo de curva de eficiência muito mais próximo da tangente da curva de eficiência. Ou seja, faz sentido você ter os dois, não tem problema nenhum você ter os dois, entende? Dentro do meu portfólio, por exemplo, eu tenho fundos imobiliários, mas eu também tenho Tesouro Direto. E dentro do Tesouro Direto, estou focando todos os meus aportes no Renda Mais. Por quê? Aí eu te justifico o motivo. Porque a minha intenção, se eu fosse investir em IPCA mais 2050, nunca seria manter até 2050. Eu faria marcação ao mercado em algum momento para maximizar minha TIR. A mesma coisa aqui no Renda Mais. Por que eu prefiro o Renda Mais ao invés do Tesouro 2025? Vou deixar nesse vídeo aqui a explicação bem bonitinha para você ver. Mas tem a ver com a duration. Então aqui você consegue perceber que 6,25% da minha carteira está em Tesouro Renda Mais, percebe? Esse Tesouro IPCA mais 2029 eu comprei para dar aula. Esse Tesouro pré-fixado aqui também comprei para dar aula. E o Tesouro Selic é reserva de emergência mesmo, tá? Então você consegue perceber que sim, você pode ter os dois, não tem problema nenhum você ter os dois. Depende do que você quer para sua carteira. Se você está focando em marcação ao mercado, olhe para o Tesouro. Se você está olhando, porque a gente vai... lembra disso, você pode até gravar essa parte da tela e guardar isso para daqui a 10 anos. Se você for homem mesmo, mulher mesmo, de verdade, grava essa tela e daqui a 10 anos você me manda mensagem para mim no Instagram. Eu vou estar gravando na Deus INSS rumo a 100k ainda, se Deus permitir. Se não tiver voltado antes, né? As oportunidades que nós estamos tendo em fundo imobiliário hoje, de pegar grandes nomes de fundos imobiliários, pagando yield de 1% ao mês, a gente não vai ver isso aqui repetir por muito tempo. Não vai ver. Pode ser que continue 1, 2 anos, não sei o que vai acontecer no futuro. Mas quando virar o ciclo, meu amigo, você vai desejar muito voltar no tempo para poder comprar e aproveitar dessa oportunidade. Porque agora, como está disponível, parece que não faz sentido. Depois, quando acabar a oportunidade, você vai falar assim, pô, por que eu não coloquei lá meu dinheiro a render 1% ao mês, cara? Isento de imposto de renda. Doideira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo teórico, prático. A planilha eu vou deixar aqui na descrição. Você vê que eu faço as minhas planilhas no Excel, né? Porque eu prefiro o Excel do que o Google Sheets. Então, quando o André vai colocar essa planilha, normalmente ele coloca no Google Sheets. Então, se você não estiver conseguindo usar as fórmulas bem certinho, baixa no modo Excel aí que vai dar tudo certo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Me conta aqui o que você está comprando, se é mais fundo imobiliário, se é mais tesouro. Eu tô comprando muito mais fundo imobiliário do que tesouro, mas eu tô colocando uma partezinha da minha carteira, os 10% de tesouro direto lá, dentro do modelo Kraken. O primeiro K vem de caixa, e esse caixa aqui, de 10 a 15%, eu tô colocando lá, tirando a minha reserva de emergência, eu tô colocando lá IPCA+, para ganhar com marcação ao mercado. Mas tenho 25% da carteira exposta em fundos imobiliários. E com Deus, tamo junto. É nóis. Você vai ver qualquer compra de fundo imobiliário que eu fizer, ou de tesouro, eu trago aqui no canal. Por isso que você precisa se inscrever nesse canal aí, não perde a oportunidade não. Tamo junto.